Olá, boa noite no nome de Jesus. Hoje é sábado, um frio louco aqui na Holanda, mas nós estamos firmes aqui para conversar com você. Hoje, logo de manhã cedo, quando eu acordei, fui buscar na palavra algo para me dar força para seguir trabalhando mesmo no sábado, e o Senhor me disse: Renato, negue-se a si mesmo. Eu confesso para vocês que eu fiquei assim meio triste com essa palavra, porque eu acho que eu tenho tentado me sacrificar o máximo que eu posso dentro daquilo que eu achava que era importante e, e peguei, fechei a Bíblia e fui pro trabalho. Cheguei no trabalho, não sei se vocês estão vendo, aqui na Holanda, infelizmente Amsterdã, um time de Israel veio jogar futebol aqui e os jovens que são contrários a esses judeus, eu não quero falar aqui o nome de ninguém que atacou esse povo, mas as pessoas que vão contrário ao povo de Deus, aos judeus, os atacaram esses jovens de uma maneira brutal, jogando carros, motos em cima, uma barbaridade. Ou seja, a cada dia que passa a intolerância está aflorando, porque as pessoas não estão negando a si mesmo, independente das suas religiões, que parecem que fazem tantos jejuns, tantas campanhas, tantas coisas bonitas, não consegue se controlar. E nós também, que dizemos que somos cristãos, continuamos nos dando noção e ideia àquilo que vem à nossa mente. Porque ao abrir o jornal hoje, veio uma notícia que estão tentando justificar o milagre de Jesus com a pesca grandiosa dos discípulos naquele rio que tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram, como sendo uma situação do mar naquele local que costumava a trazer peixes mortos para perto da praia. Ou seja, a cada dia que passa, o mundo faz com que nós nos neguemos, não nos neguemos, que nós só façamos as nossas vontades. E Jesus, quando disse isso, ele estava falando num contexto onde ele primeiro falou para os discípulos sobre a multiplicação dos pães, depois ele curou um homem cego de nascença, depois ele foi conversar com as pessoas, com seus discípulos e disse: quem dizem que eu sou? Porque ele queria saber se os discípulos sabiam quem ele era, e aí Pedro, com toda a sua expectativa, disse que Jesus era o Filho do Deus vivo. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Jesus começou a contar o que ele tinha que passar, que teria que sofrer, morrer, passar 3 dias no inferno, recuperar a chave dos mortos, ressuscitar ao 3º dia. E Pedro disse: ei, Jesus, para com isso. Que isso? O Senhor é filho do Deus vivo. O Espírito Santo já me falou isso. Para com isso, deixa disso. E Jesus disse para Pedro: ei, afasta-te de mim, Satanás. Porque vocês só se importam com as coisas dos homens, vocês só se importam com as suas vontades, com os seus pensamentos, e vocês com as suas verdades, e vocês não entendem. E eu quero dizer que aquele que não se negar a si mesmo, aquele que, para se negar a si mesmo, não tomar a sua cruz diariamente e depois me seguir, não tem como ser cristão. E depois dele falar isso, ele falou para os discípulos: vamos, chamamos a multidão e vamos explicar para eles que se vocês que são meus discípulos não estão entendendo tudo isso, vamos chamar o povo para que as pessoas possam entender. E hoje de manhã o Senhor diz: negue-se a si mesmo. E agora eu estou falando com você: negue-se a si mesmo. Ou seja, Jesus quer que eu e você nos neguemos a nós mesmos, ou seja, para que nós não sejamos como Pedro foi, ou seja, fazer com que somente a nossa vontade, fazer com que somente os nossos pensamentos e a nossa verdade seja o correto e esqueçamos as coisas de Deus. E para isso nós temos que nos negar a nós mesmos. Mas você vai falar: Renato, mas tudo bem, mas como nós vamos nos negar a nós mesmos? Negar a nós mesmos é fazer jejum, de não comer tal coisa, não beber tal coisa. Fazer isso é fazer uma campanha de 21 dias, de 7 dias na igreja. O que é nos negar? E a Bíblia nos ensina que nos negar é lutar. Nós temos 4 tipos de luta que nós temos que ter. As pessoas põem isso num nível muito baixo, porque a igreja do Senhor hoje ela está preocupada em ter pessoas na igreja. Então fazem campanhas, fazem tudo, e o importante não está sendo vidas, mas está sendo negócio. E o que acontece? Jesus fala para que nós
lutemos, porque o reino de Deus não se conquista se não for por esforço. Ninguém vai conseguir mudar a sua maneira de ser, a sua vida, se não. Ninguém vai conseguir negar-se a si mesmo se não lutar. Então, a primeira luta que eu e você temos que fazer é a luta contra as nossas vontades. Por quê? Nós temos que entender que eu e você temos que sofrer na nossa carne, porque a palavra diz que nós ainda não conseguimos resistir até o sangue das nossas vontades. Por quê? Jesus teve que resistir à vontade dele e ele teve que ir para a cruz. Então, Jesus sentiu no próprio corpo o que é se livrar do pecado. E as nossas vontades só vão ser vencidas, os nossos desejos, se nós matarmos as nossas carnes. Porque a nossa carne é tudo aquilo que tem em nós que pede com que nós façamos alguma coisa. Então, se você deixar com que as suas vontades falem ao seu corpo físico, o que vai acontecer? Você vai querer e vai se manter no pecado. E Jesus sofreu na carne, lutou na carne para vencer o pecado. Então, eu e você, a primeira luta que nós temos que ter é com a nossa carne. Pessoas que gostam de fumar, beber, trair, ter relações sexuais fora do casamento, pessoas que querem roubar para ter as coisas, pessoas que querem agir com o corpo para tomar vantagem. Isso é uma luta, e essa luta é uma luta de você lutar contra a sua carne, não deixar com que a tua carne fale. A outra coisa é entender que a nossa luta não é agora, no outro ponto, com a nossa carne física, minha e sua, mas é com os outros, porque nós queremos, às vezes, lutar com os outros, com pessoas, mas nós temos que entender que Satanás é que faz com que nós continuemos com a nossa mente cauterizada, fazendo com que as nossas vontades falem. Então, se eu e você lutamos contra a nossa vontade, agora nós temos que lutar contra Satanás nas regiões espirituais, porque, como diz a palavra, nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas nas regiões celestiais. Fortalezas são tudo aquilo que nos dominam, nos deixam presos. Então você tem que aprender a lutar contra Satanás nas regiões celestiais. Eu e você temos que lutar contra tudo isso que Satanás vem querendo cauterizar a nossa mente. A outra luta que eu e você temos que ter é contra a luta da nossa falta de paciência. Porque todas as vezes que nós somos confrontados com um problema, somos confrontados com aflições, somos confrontados com acusações, somos confrontados com a nossa maldade que insiste em vir de novo, somos confrontados, nós insistimos em perder a paciência. E essa luta é primordial. Você tem que aprender, eu tenho que aprender para clamar ao Senhor, para que nós consigamos ter mais paciência, para não deixar com que essas coisas tirem a nossa paz e façam com que nós nos distanciemos de Deus. E por último, a outra luta muito forte que nós temos que ter, perdão, meu pai vai dizer que eu estou com um problema na garganta, ele já disse essa semana, é lutar contra o mundo. Porque o mundo hoje é um mundo cheio de narrativas. E se você deixar com que essas narrativas entrem na sua mente, entrem no seu coração, entrem no seu espírito, você vai deixar de negar-se a si mesmo. Porque o mundo constantemente fala com você através dessas narrativas. E a Bíblia diz, aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. As vontades do mundo são diferentes. E o mundo odiou Jesus e vai odiar a mim e a você quando nós passamos a fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Como disse Jesus a Pedro, ei, você só pensa nas coisas dos homens. Os homens, eu e você, nós temos vontade de fazer as coisas, nós deixamos com que Satanás nos fale, nós perdemos a paciência e nós temos que aprender a lutar. E você vai falar, mas como lutar então? Lutar com uma coisa, com a cruz. Por isso que Jesus disse, lutar pela cruz, tome a sua cruz. Muita gente acha que cruz é o problema que você tem, talvez um problema com o filho, talvez um problema com uma pessoa da família, talvez um problema de saúde. Não, isso não é cruz, isso são problemas e aflições do dia a dia. A cruz que você tem que tomar, a sua cruz, é a cruz de Jesus. Essa cruz que está aqui no meu peito, no teu peito, é a cruz que vai fazer com que eu e você consigamos matar a nossa carne diariamente. Por quê? Para o mundo, a cruz é uma loucura.
Mas para nós cristãos, a cruz é poder de Deus, porque nós só vamos conseguir negar a nós mesmos, a vencer essa luta contra as nossas vontades, a luta contra Satanás, a luta contra a falta de paciência e a luta contra o mundo, se nós crucificarmos diariamente a nossa carne. Eu vou ter uma reação maléfica, tenho que me negar a mim mesmo. Como eu vou fazer? Entrega na cruz de Cristo. Fala, Senhor, essa cruz não é o peso que eu estou tendo, mas essa cruz eu quero que o Senhor me ajude a me dar força para que eu possa lutar com isso. E a cruz dói. Jesus sofreu para nos livrar de todo o pecado. Ele teve que sofrer na carne. E eu e você temos que, como já vimos, matar as nossas vontades da nossa carne, lutar na nossa mente, lutar contra a falta de paciência, lutar contra o mundo na cruz. E vai doer. Porque toda vez que eu vou ter que tomar uma posição para lutar contra algo que vem me tirar da presença de Deus, eu só vou conseguir vencer com a cruz. Por isso que muita gente vai chegar para você e vai dizer, ei, desce da cruz. Satanás vai levantar pessoas para fazer desce da cruz. E Jesus disse, negue-se a si mesmo. Depois ele nos ensina que nós temos que lutar com essas 4 situações que eu já falei para vocês. E como é que nós vamos conseguir lutar? Entregando e cravando o meu corpo, o teu corpo, o meu espírito, a minha alma na cruz de Cristo. Porque vai doer, não é fácil, mas nós temos que estar crucificado com Cristo para que nós possamos entender. Mas aí vai acontecer algo muito importante, porque para seguir Jesus nós temos que estar cravado na cruz. Mas o que vai acontecer como último passo que significa seguir Jesus é deixar de lado inclusive aquelas pessoas que nós mais amamos, que não vão querer com que nós vivamos na cruz, porque eles vão querer com que nós desçamos da cruz. E a Bíblia diz que os nossos inimigos são da nossa própria casa. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, vão pedir para que você, ei, pare com isso. Reaja, desça da cruz. Então nós temos que entender que seguir Jesus é continuar cravado na cruz com Ele, matando o nosso eu, matando a nossa carne, matando o nosso espírito, matando a nossa vontade e seguindo com Ele. Mesmo que as pessoas peçam para nós sairmos da cruz, nós temos que entender, não, nós vamos continuar na cruz, porque o Filho de Deus, Ele foi crucificado, mas Ele depois foi ressuscitado. E da mesma forma que nós morremos com Cristo, nós vamos ser ressuscitados com Ele. Ou seja, o castigo da cruz que estava com Ele, sobre Ele, as suas enfermidades, nos curaram. Então eu te peço, em nome de Jesus, que eu e você entendamos como eu tive que entender. Hoje mesmo eu já fui testado com a minha paciência. Hoje mesmo eu já tive vontade de reagir de formas terríveis. Mas o Senhor disse, crucifica a sua carne, negue-se a si mesmo. Venha para a minha cruz e depois me segue. Quando eu vou seguir Jesus, eu não vou seguir como o mundo quer. Eu não vou seguir como a minha vontade quer. E eu não vou ouvir aquilo que Pedro ouviu. Se afasta de mim, Satanás. Porque eu quero estar cada dia mais de mãos dadas com Jesus, seguindo adiante. Tem muita gente que fala que está com mãos dadas com Jesus, mas estar com mão dada com Jesus significa exatamente isso. Continuar seguindo o seu caminho, crucificando a sua carne, crucificando o seu eu, sua vontade, lutando contra Satanás nas regiões celestiais e, acima de tudo, entendendo que nós vamos seguir sempre em frente, mesmo que quem mais nos ame nos peça para descer da cruz. Vamos continuar com Cristo, porque com Ele, certeza de vitória total. Que Deus te abençoe. Vamos nos negar mais a nós mesmos e fazer com que nós diminuamos e que Jesus cresça em nossa vida. Deus te abençoe no nome dele, por ele, e tenha um bom final de semana.